Aumentar o som, né? Já tá. Isso. Canal tá ao vivo. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. E vamos aguardar um pouquinho aí o nosso grande mestre, professor Muniz, que vai nos acompanhar hoje neste bate-papo de como podemos minimizar os atendimentos em pacientes especiais. É sempre bom a gente poder contar com profissionais de várias áreas. Nós, da odontologia, nós trabalhamos na multidisciplinar, na visão multidisciplinar, que é o que mais a gente consegue resultados positivos. Sejam bem-vindos aí, aguardando aí o professor Muniz, já está aí nos... Acho que ele tem que enviar a solicitação aqui. Está aí conosco, já que ele entra. E eu gostaria de dizer que nós estamos passando aí um momento aí difícil, mas grande mestre Muniz, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Uma honra estar com você aqui essa noite. Muito bom. Puxa. Uma união maravilhosa. Cimento, biocerâmica e pacientes especiais. Olha, isso aqui eu estava falando... Insolúvel. Eu estava dizendo que é o seguinte, a multidisciplinaridade, a gente trabalhar com colegas de várias áreas para a gente conseguir solucionar problemas que muitas vezes tão fáceis de serem solucionados, mas não deixa de ter um apoio do colega que tem, às vezes, uma aplicabilidade um pouquinho melhor, né? Então, a intermultidisciplinaridade hoje são os focos das pesquisas de mestrado, doutorado, e isso é importantíssimo. E eu agradeço muito a sua presença aqui, com essa experiência toda que você tem aí na área de pacientes especiais. Então, isso é uma satisfação muito grande. A satisfação é minha, assim como você, né? A gente está no meio acadêmico e atendo também na vida privada, e a gente, dentro da especialidade que a gente ama, né? Que são os pacientes com necessidades especiais, como ainda também sou, né, presidente da Comissão de Pacientes com Necessidades Especiais, a gente se sente na obrigação de contribuir não só pela odontologia, mas especificamente para a especialidade. E quando eu abracei essa causa, quando eu abracei os cimentos biocerâmicos, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, Sérgio. Sabia exatamente por quê. Porque o que eu quero é devolver para a sociedade uma possibilidade de que essas pessoas elas tenham longevidade nas restaurações, que existe uma possibilidade de ser feitos esses procedimentos. E eu tenho absoluta certeza que a gente pode ajudar a muitas pessoas. E esse é o motivo da gente estar aqui, ajudar as pessoas. Com certeza. Eu digo que tudo que a gente faz para o bem do próximo e a gente recebe as portas abertas, por onde a gente passa. Foi por isso que nós nos encontramos aí naquele congresso, né, e sentimos toda energia muito boa de prosperidade para ajudar. Eu tive a possibilidade de trabalhar 26 anos na área pública, como dentista da rede pública da minha cidade, e eu fazia questão também de levar todos os materiais, meus motores, quando a prefeitura ainda não tinha os motores endodônticos, eu levava todo o equipamento para atender o próximo como se fosse dentro do consultório. Então, essa é a nossa intenção de poder chegar naquele que mais está precisando e a gente poder fazer o nosso papel, né? Então, eu queria que você contasse já, antes da gente começar a falar dos biocerâmicos, se você pudesse já falar para a gente como que iniciou essa sua experiência com pacientes especiais e o que te motivou a pegar essa área toda aí e ter esse sucesso até hoje. Pacientes especiais, ele entrou na minha vida há aproximadamente 10 anos, né? Eu tenho uma formação em ortodontia,
e ortopedia facial, e depois eu busquei uma outra formação em DTM dororofacial. É muito interessante, Sérgio, porque quando eu também, em ortodontia, eu fui convidado para participar lá na cidade de Nova Friburgo, em um projeto extremamente cativante, que era com pacientes com fenda labiopalatal. Então, eu trabalhei muito tempo com pacientes com fenda labiopalatal e depois fui para um hospital no Rio de Janeiro, um hospital de referência para paciente com fenda labiopalatal, o Hospital Nossa Senhora do Loreto, onde eu fiquei muito tempo. E a professora Lídia Protizenko me ajudou muito, o professor Pedro Paulo de Carvalho Ferreira também, foram meus grandes mestres nessa área. E a gente sempre teve um vínculo com o paciente com uma necessidade especial. Quando eu fui fazer minha monografia, é bem interessante que a minha monografia ela foi sobre ortodontia e DTM dororofacial. E aí já fui colocado em uma outra área do ser humano com características com necessidades especiais, né? Então, dentro da própria ortodontia, eu sempre busquei muito mais a necessidade especial do que a estética. Sem nada contra a estética, muito pelo contrário, acho que a estética é uma coisa extremamente importante, é viés, né, de cada pessoa. E dentro de pacientes da DTM dororofacial, eu fui desenvolvendo, fui trabalhando, e eu tenho uma filha com necessidade especial, né? Olha Então, que isso me motivou muito, me tocou muito devido às dificuldades que eu tive, né, na condução, né, dessa questão odontológica e não odontológica da minha filha, e desenvolveu também, cresceu muito em mim essa vontade de querer trabalhar com os pacientes com necessidades especiais. Então, assim, eu já tendo pacientes com necessidades especiais, eu tenho uma paixão muito grande, virou uma causa, virou a vida, né, para mim. E, de verdade, falando para você, quando o Marcelo me indicou lá no congresso para eu conhecer o seu material, né, que a gente vai falar sobre ele hoje, o biocerâmico, ele foi extremamente motivante para que a gente estivesse aqui hoje, porque eu tenho absoluta certeza que eu já venho utilizando e a gente vai iniciar um projeto de pesquisa, como a gente já tratou, para poder ajudar muito esses pacientes, né, com necessidades especiais, por conta dessa demanda que nós temos de dificuldade de atendimento, velocidade de atendimento, preservação e longevidade nos processos restauradores. Então, é um pouco da caminhada e um pouco do que me motivou a estar aqui com você hoje e que a gente possa levar. Sim. E que a gente possa levar para a população, para os colegas, uma nova possibilidade, uma possibilidade real, né, de ser assertivo na escolha do material a ser utilizado. Isso aí é uma coisa que vem assim de muito tempo, que já tem essa dificuldade, né, Muniz? Você atender um paciente com agilidade e ter em mãos um material que vai te dar assim, uma garantia de não ter que repetir o procedimento. Agilidade e resultado, né? Isso aí já é uma coisa que a gente está buscando na odontologia já há muitos anos, né? Principalmente aí, né, nessa área mesmo de urgências e emergências e também pacientes especiais. Agora, quando você falou num ponto aí muito interessante da sua vivência e do seu despertar para levar ao paciente especial e toda essa vivência que você tem aí até em casa com isso aí, né? Então, isso, eu posso te dizer com toda clareza que isso aí está no seu semblante, essa paixão para ajudar essas pessoas, entendeu? Sim. Então, isso a gente fica muito feliz, e não foi à toa que nós tivemos essa conexão aí no Congresso, que nos conhecemos, e tem essa parceria, vai ser por muitos anos mesmo. Longo caminho. Longo caminho. Nós focamos nas mesmas coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse material biocerâmico, foi logo depois que eu vim lá da minha especialização em endodontia com o professor Mário Leonardo, em Araraquara, na Unesp. Li o livro do professor Mário Leonardo, endodontia. Isso, o professor Jaime Leal, que infelizmente faleceu, mas foi
foi aonde nós começamos todas as pesquisas sobre esse biocerâmico. Porque Deixa eu foi te nessa... perguntar, como iniciou o biocerâmico? O que te trouxe essa vontade de ter uma nova possibilidade? Logo quando eu me formei e quase 30 anos, e Também. eu fiz uma especialização em prótese dentária, e de tanto encaminhar a endodontia, eu resolvi fazer a endodontia, e fui lá para Araraquara. E foi lá que surgiu o primeiro cimento MTA do professor Torabinejá, no final de 98, 99, e era um cimento à base de cimento de calcário, um cimento Portland, que propiciava assim, o início de uma regeneração, de uma consistência diferente dos cimentos convencionais que a gente já tinha. E como eu estava já em pesquisas lá na Unesp e já despertou com outro professor pesquisador também, o professor José Dias, e nós resolvemos, a partir do ano de 2000, aprofundar nesse produto do professor Torabinejá e esmiuçar um pouco as suas composições de silicatos de cálcio para ver como que a gente conseguiria deixar esse cimento mais puro. E aí, então, foi através dos cursos de pós-graduação, nós coordenamos cursos de endodontia desde o ano de 2001, pela BO, pela Universidade da Univaz de Pouso Alegre, e a gente foi fazendo projetos de pesquisas e teses de mestrado, doutorado, focado nesse projeto de pesquisa do cimento. Eu já recebi muitos artigos seus. Sim, o cimento biocerâmico, a palavra biocerâmico, ela tem que ser bem explicada para todos que estão assim começando a ter esse contato. Por quê? Porque ele só vai ser biocerâmico se ele tiver uma base de cimento Portland. O cimento inicial é o cimento que vem do calcário, à base de cálcio e fósforo. Por quê? Porque se ele não tiver essa base, ele deixa de ser um cimento biocerâmico e passa a ser um cimento convencional. Entendi. Com materiais que têm apenas uma adesão no dente. Ele não tem uma simbiose, não tem uma ligação química. Então, o cimento biocerâmico ele tem esse poder de elevar o pH do dente. Isso aí eu acho fantástico. É o grande trunfo das ligações que existem entre a ligação química entre o cimento biocerâmico e os tecidos dentários. Então, a gente vai ter uma ligação iônica. Isso. Quando nós pegamos o pó do cimento biocerâmico, e hoje nós temos no mercado vários materiais, vários cimentos biocerâmicos que estão surgindo, eu ainda falo que quando nós começamos a nossa odontologia, nós acompanhamos a introdução das resinas compostas. Antes a gente usava silicato de cálcio, né? E aí eu ia falar isso agora. Assim, usei silicato. Os silicatos, né, para fazer restaurações. Da Pitic. Da Pitic. E aí vieram as resinas e tivemos até hoje essa evolução toda. Então eu acredito que o biocerâmico hoje ele chegou para ficar, ele não sai mais. E essa evolução nós estamos pegando o começo dela. Mas eu gostaria de sempre frisar que o cimento biocerâmico, ele não pode ter muitos agregados, que hoje chamamos de aditivos, que não façam parte da sua constituição lá de trás, da constituição do cimento Portland. Base. Mãe. Isso por quê? Porque senão ele deixa de ser um elemento puro. E a sua potencialização diminui na Isso parte vem acontecendo? Vem acontecendo? Isso. Então, se a gente incorporar plástico ou incorporar metal pesado, você deixa de ter um biocerâmico puro. Então, e esses são os fatores que diferem um biocerâmico de outro biocerâmico que a gente encontra no mercado. Tá? Entendi. Então, é interessante nós tivemos essa evolução toda nesses anos, 18 anos de pesquisa, até a Anvisa conseguir liberar essa colocação no mercado, ter o cuidado de a gente colocar isso sem alterar essa ligação iônica, esse biomimetismo que a gente fala.
Ô, Sérgio, talvez isso aí, então, esteja um pouco, né, dessa relação do cimento biocerâmico e não estético, não é isso? Sim, sim, porque se você começar a agregar corantes nele, você diminui a sua potencialização de elevar pH, você diminui a sua potencialização de coesão na célula, ele acaba podendo soltar, cair. E todo cimento biocerâmico, ele deve ser, é uma reação de hidratação que a gente fala. Ele deve ser manipulado pó e líquido com água destilada. Por quê? Quando nós temos o pó do biocerâmico, que vem do calcário, que ele tem alto teor de cálcio e fósforo, você mistura uma água destilada, você vai fazer uma reação de hidratação. Sim. Aqueles silicatos de cálcio, eles vão quimicamente reagir e vão liberar íons cálcio e íons hidroxila. Então, o produto final da manipulação do cimento na placa de vidro é hidróxido de cálcio. Sim. E nós já sabemos que há muito tempo o hidróxido de cálcio está nos ajudando aí em várias áreas para combater as infecções. Poder bactericida, fantástico. Isso. Inclusive, os dentes traumatizados, a gente na endodontia trata muito trauma. E aí, você falou da ortodontia, amanhã eu vou ministrar uma aula para os ortodontistas de São Paulo e falando sobre dentes traumatizados e reabsorção. Então, o que paralisa os osteoclastos num trauma? É a elevação, pH. Elevação do pH. Se a gente não eleva o pH, nós não temos paralisação da inflamação e nem da infecção. Porque então, é justamente isso que provoca, né, o ácido. Isso. E é o ponto positivo do cimento biocerâmico, aonde nós colocamos o quê? Ele fazendo essa coesão e depois de poucas horas o seu pH está a 12. Então, ele favorece realmente uma ligação iônica. Então, só para concluir, a gente tem essa liberação na manipulação do pó e da água destilada, liberam íons cálcio e íons hidroxila. E como que ele se liga no nosso dente? As nossas células estão constantemente liberando CO2. Carbono. E a hora que esse carbono ele entra em contato com os íons hidroxilas, eles formam uma ligação iônica. Esse que é o ponto de ligação com o dente. Ele forma uma ligação iônica favorecendo o tecido a manter a sua atividade normal, sem induzir uma calcificação, sem induzir uma agressão e nada. Por isso que é muito utilizado em pulpotomias, em capeamentos pulpares diretos, onde você tem uma exposição da polpa, e você coloca o cimento PBS HD, que nós vamos depois manipular ele aqui para vocês verem a manipulação, a gente coloca ele direto em cima da polpa coronária, atira direto em cima da polpa que está ali vital. Viva. Ele não vai induzir uma calcificação. Pelo contrário, ele vai se ligar com essa ligação iônica e vai elevar o pH e vai fazer o quê? O mimetismo. A gente tem uma palavra aí nos biocerâmicos que é o biomimetismo. Vai funcionar como uma dentina reparadora. Isso, ele vai funcionar como uma dentina. Ele vai virar uma dentina artificial porque ele foi um material que foi colocado, mas ele tem aderência na dentina que está lá, ele induz a formação do ligamento periodontal, tá? Então, é uma coisa assim que é um produto novo. Nós não temos produtos que não são utilizados há muitos anos, que não tenham essa conexão, essa bioatividade, tá? Todos os materiais que a gente utiliza em onômero de vidro, resina e hidróxido de cálcio, como de cal, são materiais que são convencionais. Eles não fazem essa ligação iônica, eles fazem uma adesão só no dente, tá? Pode ser uma adesão químico-mecânica, mas não fazem esse biomimetismo. Então, o biocerâmico PBS, HD e HP, ele faz esse biomimetismo. Tá certo? Então, eu acho que
fazer uma pergunta. Isso independente da idade ou continua aquela questão de pacientes jovens com tendência à reabilitação, ou a gente pode tentar isso em pacientes de qualquer idade? A liberação dos íons cálcio, ele vai interagir com o carbono de qualquer idade. Tá? Porque não tá predizendo a necessidade de dentina reparadora, não é isso? Não. Não está predizendo. Ele está vai funcionando como? Isso, ele vai formar uma dentina ali. Então, ele já vai ser colocado e automaticamente a sintomatologia já vai acabar, porque o pH já vai elevar e ele vai fazer essa interação química com as células do dente. Tá? Então, vai formar grânulos de calcita. Essa ligação do hidróxido de cálcio com o CO2 forma grânulos de cálcio que eleva o pH e remineraliza toda a área pelo pH básico. E do ponto de vista microbiológico e bactericida, vai dar todo o suporte para que não desenvolva processos infecciosos naquela região. Sim. Foi muito bom, Muniz, você tocar nesse ponto, porque existem algumas dúvidas na colocação do cimento PBS-Simo num dente. Por exemplo, eles me perguntam, você está atendendo, fazendo uma urgência lá do seu paciente, seja paciente especial ou seja uma criança, mas e se não tiver sangramento da polpa, você pode colocar o cimento como medicação intracanal? Não. O cimento biocerâmico, ele é um cimento reparador quando você tem uma vitalidade pulpar, desde que ela não seja de dor espontânea. Ontem mesmo, numa live aqui com os dentistas de uma cidade aqui próximo do sul de Minas, que estão colocando o produto lá na prefeitura para atender a urgência nessa época de Covid, eles me perguntaram, aonde que eu faço essa diferença do paciente que eu tenho que realmente tratar o canal convencional e quando eu não tenho necessidade de fazer a intervenção endodôntica. Então, dor espontânea. Isso, é a dor espontânea. Seria uma exposição pulpar acidental. A dor espontânea é aquela dor onde a bactéria ou um trauma já levou a uma inflamação pulpar que não reverte mais ao estado irreversível. Irreversível. Então, se o paciente tiver uma dor provocada por um líquido gelado, por um alimento quente... É diferente. Aí é diferente. Aí você pode até começar a limpar o dente, se tiver uma microexposição, você pode colocar o PBS-HD em cima daquela microexposição ou de uma exposição grande mesmo, que ele vai regenerar. Agora, se o dente está necrosado, você trata o canal e aí sim utiliza o PBS, que a gente tem o PBS-HP, que é o da caixa azul, para usar como cimento obturador biocerâmico na endodontia. Tá? Então, nós temos essas duas diferenças entre a aplicação de um dente com respostas, com sintomatologia espontânea e sintomatologia provocada. A sintomatologia espontânea é aquele quando à noite a criança ou o paciente acorda com o dente pulsando, doendo, sem comer nada. Esse já tem que ir para o tratamento endodôntico. Tá? Sim. Quando ele tem a dor... Mas se for um dente descido para fazer uma biopulpectomia, uma pulpotomia, uma pulpotomia é possível também. É possível, desde que o dente não esteja necrosado. Sim. Né? Aí você pode fazer essa pulpotomia num dente permanente ou dente descido. Tem um trabalho de uma professora de odontopediatria que fez um trabalho de mestrado comparando o tratamento de pulpotomia em dentes descidos. Ela fez com 90 dentes, 45 com aquela técnica antiga que usava formocresol, base sobre base, dava um trabalhão danado para realizar. E a outro grupo foi colocando somente o cimento PBS-HD, que a gente utiliza para fazer bases, para fazer capeamento, para fazer restauração, e como elemento único. Abria a cavidade pulpar lá, daquele dentinho, enquanto aquele sangramento estava tendo, você coloca um algodão seco para segurar um pouquinho aquele sangramento,
até manipular o cimento. Tira o algodão e coloca o cimento PBS em cima da polpa e ele já vai dar uma hemostasia. É assintomático, não vai calcificar e não tem necessidade de fazer o canal depois. Então, isso é o mais interessante. Ele mantém a vitalidade da polpa radicular. Você coloca o cimento na polpa coronária, substituindo a polpa coronária, tira aquela polpa e deixa a vitalidade nas raízes. Não vai necrosar e não vai calcificar. Isso aí é uma experiência clínica que a gente tem já de mais de 15 anos na endodontia usando o biocerâmico. Sérgio, mas é fantástico. A gente vai chegar na endodontia ali, mas pacientes especiais especificamente. No meu caso, sim, procedimentos rápidos, isolamento absoluto é uma utopia, isolamento relativo, contaminação e o tal do multans sepultados. Se a gente tiver que sepultar multans ali, origem da cavidade oral do paciente, é uma garantia de que ali vai ter uma interrupção da atividade bacteriológica? Você vai ter. Você vai conseguir paralisar isso aí. Por quê? Porque ele não vai desprender. Veda. Veda com meio. Veda completamente com meio. Ele vai blindar a entrada de qualquer bactéria, qualquer artifício ali. E a dureza? E a dureza dele é como uma dentina. Ele tem 60 megapascal de força. A gente tem a dentina em torno de 45, 50 megapascal de transmissão de força. Por isso que quando nós colocamos ele na câmara pulpar, e ele vai absorver todo o impacto de forças mastigatórias, vai virar um monobloco. Então, comparativamente com outro material, seria o quê? Uma restauração metálica fundida? Seria um pino de fibra de vidro, seria um bloco que você coloca ali e ele vai responder sem agredir a dentina. Ele vai transmitir a força entre ele e entre o corpo dentinário. Tá? Ele não vai... É um bloco único, vai ficar um bloco único. Fica um monobloco dentinário. A gente chama assim, tem uma tese de uma professora de mestrado que está saindo um artigo dela agora, e ela analisou a resistência do dente quando o dente foi inteirinho colocado cimento biocerâmico dentro dele, e aqueles dentes quando você tinha outros tipos de materiais, tá? Como gutapercha, cimento convencional, você tinha até mesmo núcleo metálico, porque a força mastigatória do núcleo metálico é quase 200 megapascal de força, que vai transmitir toda para o final do pino e tem a chance de fraturar a raiz ali facilmente. Já o PBS HD não, ele vai absorver esse impacto. Então, você pode colocar. Pacientes especiais, você manipulou, interessante, toda manipulação, você usar uma espátula, eu até deixei aqui para mostrar, mas eu já vou mostrar, uma espátula pequena, não utilizar espátula grande para manipular o cimento, para você ter um controle dele ficar mais úmido ou menos úmido. Porque eu tenho feito isso. Em algumas situações eu deixo ele mais compacto, em outras situações eu deixo ele um pouco mais... Isso. O que acontece? Quando você vai deixar ele como elemento único na boca, você colocou ele no dente e o paciente, por algum motivo de impedir o atendimento mais demorado, você tem que dispensar o paciente, você deixa ele mais seco, tá? Para que ele tenha um tempo de presa mais rápido e não seja solúvel na saliva. Quando o paciente, você tem alguns minutos para controle do paciente, você pode colocá-lo um pouco mais úmido e, por cima, colocar qualquer material para proteger. Sim. Você pode pôr um ionômero, pode pôr um cotozol, um simpate, qualquer materialzinho ali para que ele fique mais algum tempo sem ficar solúvel. Então, o que a gente recomenda? Você manipular ele mais denso, mais seco, é igual nós vamos fazer daqui a pouco aqui, colocar na cavidade dentária, pegar um algodão seco, uma bolinha de algodão e acomodar aquele cimento que você levou. Porque já absorve, né? Já absorve a umidade. Quando você retira um pouco da umidade, Muniz, ele acelera um pouco a presa. Então, é interessante, quem tiver possibilidade em mãos, uma seringa tríplice, fazer
um jato de ar, uns 30 segundos em cima do cimento ali, para acelerar essa presa do cimento. E a secura Ok? do dente? Resseca o dente ou não resseca o dente? Ele não resseca porque ele não deixa Não, passar. não. A gente, antes de colocar o cimento, a gente resseca. Ah, não. Não Não. há necessidade. Não há necessidade. Porque Sim. ele interage, é uma reação hidráulica. Entendeu? Então, ele é hidrofílico. Ele se interage com a umidade ali. Não há Mas eu necessidade. queria te perguntar uma coisa que a gente faz trabalho de campo. Por exemplo, eu atendo algumas pessoas no lixão, em Duque de Caxias. A gente chega lá, é uma coisa muito complexa de se tratar. Então, as crianças com muitas cavidades. Uhum. E o que a gente faz? A gente sai selando aquelas cavidades para, no momento, para diminuir a atividade de microbiota, de microbiana naquela cavidade oral, para posteriormente a gente iniciar as restaurações. Isso pode ser feito também com bicerâmico? Pode ser feito com PBS HD, esse que a gente coloca, que ele é mais A gente assim. sai selando tudo. Pode fazer o selamento. Com cárie, e depois a gente retorna para ir fazendo as restaurações. Você pode utilizá-lo como material selador e não há necessidade de remover ele depois. Porque através dessa ligação iônica, ele vai fazer o quê? Elevar o pH daquela cárie, aquela cárie vai paralisar, tá? E vai depositar ali grânulos de cálcio, fazendo com que aquela dentina amolecida ou paralise a sua evolução ácida, fique básica e se interage. Vai ser uma ligação entre aquela dentina amolecida e o cimento. Fantástico. Não tem necessidade de restaurar depois. Você pode depois, se quiser, por estética, porque ele é um pouco acinzentado, é bom ele é cinza. Parece mal. Isso, é bom a gente falar que esse acinzentado é porque a argila dele é da cor da argila, um pouco cinza, clara. Mas quando você manipula, ele está um pouquinho escuro. A hora que você percebe dias depois, ele está um pouco mais claro, esse acinzentamento. Então, não há necessidade de você removê-lo. Se o paciente quiser, ele pode abaixar com uma broquinha esférica, fazer um condicionamento ácido, porque ele reage como uma dentina. Você faz um ataque ácido nele mesmo e já põe uma resina por cima. Tá? Então, isso aí é um posterior. Mas tem muitos pacientes que fazem tratamento de químio e rádio que precisam de um tratamento rápido. Atraumático e rápido, né? Atraumático e rápido. Então, está sendo muito utilizado para pacientes que vão entrar numa químio ou numa rádio e você não tem como restaurar todos os dentes de uma vez só. Então, a gente vai selando. Faz uma adequação do meio, fazendo uma curetagem e selando ele ali, dando aquele tempinho, jogando o ar para ele desidratar. Você falou nesse trabalho de campo, tem um aluno nosso em Belo Horizonte que também faz com os índios e está utilizando o PBS HD para fazer justamente em algumas aldeias, colocando para fazer essa adequação do meio. E aí, como eles não têm seringa tríplice, sabe aquela bombinha, existe uma bombinha de ar. Tem uso, dentistas, chuvinha. Uma chuvinha, isso aí também é válido para você adequar quando você não tem uma seringa tríplice. Eu uso muito isso. Sim. Então. Vai dando uma sopradinha ali. Isso, você vai agilizar um pouquinho, porque às vezes até mesmo o isolamento relativo, ele é relativo, né? Dependendo da situação de campo que você se encontra, você tem que usar algum artifício para poder secar um pouquinho mais e ficar mais rápido. Ô, Sérgio, a grande diferença entre o ionômero de vidro e o biocerâmico? Então, o ionômero de vidro, ele tem sim a sua função de adesão no dente, só que depois de um certo tempo, se você tem um tecido cariado embaixo, esse tecido cariado não vai ser paralisado. Ele não vai elevar o pH. O ionômero de vidro não eleva pH, não muda pH ácido para pH básico. Sim. Então, essa diferença é fundamental. Essa coesão, essa ligação iônica entre o tecido dentário e o cimento biocerâmico é o que faz a diferença. Eu queria até te mostrar dois artigos que foi
feito pelo professor José Dias, que é o pesquisador nosso, que foi uma tese de mestrado dele, de doutorado, em convênio junto com a Universidade de Univaz, aqui do sul de Minas, e a Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina de São Paulo. Ele fez o doutorado dele foi em perfuração de dente de cão. Foram tratados mais de 80 dentes dos cães e realizado uma perfuração com a broca no meio da furca e depois colocado o cimento PBS e aí depois feito o corte histológico, mostrou totalmente essa regeneração. Eu vou virar um pouquinho a minha câmera aqui para a gente ver se a gente consegue visualizar um pouco esse trabalho. Esse trabalho não dá para ler, mas está todo disponível no site da Simo, tem esse trabalho na íntegra. O que eu gostaria de mostrar aqui para todos é justamente essa interação entre o cimento, essa coesão que você perguntou, entre o cimento e o dente. Aqui dá para a gente perceber que aqui é a colocação do cimento, quando foi feito a perfuração, e aqui o osso neoformado e ligamento periodontal junto com a formação do cimento. Então, a regeneração, aqui dá para ver melhor, foram feitos alguns furos com brocas 10, 16 HL medidas, e depois dos canais obturados foi feito a colocação do cimento aqui na furca. E depois a gente consegue visualizar o quê? Visualizar toda a reparação depois com os cortes histológicos, o cimento aqui e a reparação todinha com a formação óssea. Essa interação, Muniz, entre o cimento PBS Simo e o osso, tecido ósseo, em perfurações ou polpa dentinária, isso aí é tão interessante que existem trabalhos que estão sendo realizados por médicos ainda experimental para levar esse mesmo cimento que a gente vê aqui, o HD, para a ortopedia, e principalmente para a regeneração óssea. Então, esse outro trabalho que eu tenho aqui para vocês, uma tese de mestrado de um grande colega... Para funcionar como enxerto? Isso, vai funcionar como carga imediata para implante, enxerto ósseo, da calota craniana na parte de medicina, enxerto... Porque você sabe que na calota craniana, os ortopedistas fazem, os cirurgiões, né, neurocirurgiões, colocam acrílico quando tem que reabilitar. Então, nada melhor do que um cimento bioativo para substituir uma falha que você possa ter ali. Esse trabalho foi um trabalho realizado agora, que saiu o artigo em 2019, onde foi colocado de carga imediata, fez a perfuração, foi em ratos, a Neodente fez um implante específico para este caso, onde a gente consegue visualizar aqui no canto da tela, foi colocado em ratos, onde fez a perfuração, colocou o cimento e instalou-se um implante imediatamente naquela perfuração. E após a estabilização primária, que foi um torque apenas do implante, depois de meia hora conseguiu levantar o rato pelo implante, pela resistência que ele já tem ali depois de algumas horas de interação. E aqui, depois no corte histológico, aqui essa parte escura, a gente visualiza a espira do implante. Aqui, depois no corte histológico, que foi realizado lá na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, começaram a aparecer alguns cristais azuis aqui e foram pesquisar o que seriam os cristais no meio do cimento. Era uma neoformação óssea no meio, um trabeculado ósseo no meio do cimento. Então, essa regeneração é que dá esse sucesso que a gente tem para poder fazer essa ligação iônica. Então, eu gostaria de
eu quis mostrar isso aqui para vocês todos que estão nos acompanhando, né? Mas Por no quê? osso, então, ele é reabsorvido? É por substituição? Não, ele não reabsorve, ele forma uma interação entre o osso, por causa que ele induz a formação óssea entre ele. A ligação iônica ela é tão forte nessa bioatividade que ela induz uma neoformação óssea até mesmo entre o cimento, não só ao redor do cimento. Então, nós temos uma biocompatibilidade e uma regeneração. Uma biocompatibilidade, isso, e regeneração. Fantástico. Eu queria mostrar para vocês aqui, acho que a gente não vai ter muito tempo, eu queria fazer uma manipulação do cimento. Pode fazer, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Opa, então, pode fazer. Tratamento endodôntico em pacientes especiais é um grande desafio. Um grande desafio. Sim. E o que eu vejo, que eu já conversei com alguns endodontistas, que eles falam que o problema do biocerâmico é o retratamento. Tá. Diante de tudo que a gente já está falando, retratar um dente com utilização de biocerâmico se você não conseguiu, você não vai conseguir depois do biocerâmico de forma alguma, não é isso? Não adianta. Perfeita colocação, Muniz. Porque é o seguinte, quando você faz uma instrumentação, uma limpeza do canal, porque hoje nós temos condições de fazer uma instrumentação mecanizada, rápida. Hoje você leva 5 minutos para limpar todos os canais lá e alargar os canais, tá? Você consegue usar soluções irrigantes que te favoreça vamos dizer assim, uma ação bactericida, quando você vai fazer o canal numa sessão e rápido, e você consegue depois blindar o canal com biocerâmico. Não vai ser o retratamento que vai resolver o problema, tá? Então, se esse paciente tiver que ter uma reintervenção depois de um tratamento endodôntico, blindar o canal com PBS, com biocerâmico, não seria vai funcionar. Seria só uma cirurgia, uma psectomia, alguma outra coisa assim. E pode extravasar? Pode extravasar? Ele deve extravasar, porque a partir do momento que ele entra em contato com o ligamento periodontal, ele acelera a presa. Então, ele endurece. Tá? Então, ele não vai espalhar por aquela lesão, onde a gente imagina, vai espalhar por um ápice aberto ou uma risogênese incompleta, não tem perigo nenhum. Então, okay? última coisa, senão não vai dar tempo. Quando a live é boa, o tempo falta, né? Eu queria te fazer uma provocação para a gente iniciar um segundo projeto. Já que a gente usa água destilada, eu queria propor no futuro a gente testar uma água bidestilada ou uma água de osmose reversa ozonizada. Não, perfeitamente. Porque se pode utilizar o vedamento do canal só com cimento. Só com cimento, sem guta. Sim, sim. E você leva ele, pode fazer até uma irrigação de água ionizada, faz uma limpeza com a água ionizada, remove o excesso daquela água e não precisa nem secar o canal, porque ele vai interagir com a umidade. Então, a gente pode jogar água ozonizada e depois jogar o cimento. Pode. Você leva o cimento manipulado, né? E você vai ter o quê? Não precisa medir até onde que eu levo o cimento, até onde que aqui eu tenho uma gutapercha, se vai chegar no ápice, se não vai chegar. Porque aquele cimento que entrar no terço apical, ou próximo do delta apical, vai elevar o pH e ali não sobrevive bactéria nenhuma. Tá ok? Isso que é o medo. A gente tem muito medo de coisa nova. Eu até acredito que assim, a pessoa não gosta daquilo que não conhece. Ela vai ter o receio mesmo. Então, mas tem respaldo científico. Sim, de quase 20 anos, entendeu? Tá aí, eu acabei de mostrar para você. Ele está sendo superado para ortopedia, para medicina. Não é à toa. Então, o que interessa nessa hora? É você perder o medo e colocar uma coisa que, assim, ao abrir mandalas. Essa mandala do biocerâmico começou a ser aberta agora. Então, vale a pena ou você entra no trem ou você fica fora da viagem. Né? Então, Tô com você.
Você sabe disso. Eu sei, nós estamos juntos. Eu quero associar ozônio com Vamos biocerâmica. fazer isso aí, eu já vou te mandar aí as caixinhas para você já começar. Vamos fazer um projeto de pesquisa, vamos fazer mesmo uma iniciação científica aí na faculdade. Vamos fazer. Aonde Vamos fazer. for preciso. Então, deixa eu mostrar aqui para você Vamos lá. e para os colegas. Travou, Travou um pouquinho aqui, Ulisses. Eu vou abaixar, eu vou sair um pouquinho de cena aqui, que eu vou tentar posicionar aqui para a gente fazer a manipulação. Então, nós temos... já deu certo. Nós temos 2 cimentos, tá? Que acima tem 2 cimentos onde ela trabalha. É o cimento PBS HD, que é este cimento da caixa verde, que é utilizado para várias áreas. Odontopediatria, pacientes especiais, base de restaurações em dentística, ou elemento único em adequação do meio. Esse é de presa rápida. Ele, 3 minutos, já pode continuar o procedimento ou dispensar o paciente. E nós temos o outro cimento PDS HP, que é um cimento específico para endodontia, da caixa azul. Tá? Então, hoje nós vamos fazer aqui essa demonstração de manipulação do cimento PBS HD. O cimento PBS HD, ele vem com blisters, que a gente consegue visualizar aqui. Ele tem os blisters em pó. Esse é o pó do calcário, é o pó do cimento biocerâmico com alguns aditivos. Ele não tem metal e não tem plástico na sua constituição. E tem a água destilada, que também vem na sua embalagem. Então, como que a gente faz? Você pega uma porção do pó e dispensa essa porção, que não é pequena. Olha a quantidade de uma porção. Sobra? Sobra. A gente dispensa na placa de vidro. Importantíssimo utilizar o quê? Uma espátula pequena. Aquela espátula que a gente tem nos postos de saúde, aquela 22, é um pouco mais larga que essa, mas ela é boa. E rígida. Ela, rígida, dá para ser utilizada. O interessante que eu quero mostrar para vocês aqui é a utilização desse líquido, da água destilada, da seguinte maneira: você vai dispensar ela, mas não dessa altura. Você vai encostar a ponta da água destilada na placa e dispensar uma gota pequena. Dispensa outra gota pequena mais próxima, dispensa outra gota pequena. Por quê? Porque depois eu vou poder agregar o líquido de acordo com a necessidade. Se eu dispensar uma gota grande aqui, ó, eu posso perder muito pó na mistura dessa gota grande. Então, o interessante é você encostar aqui, dispensar o líquido, e aí eu deixei aqui um dentinho preparado para uma restauração, tá? Que foi feito apenas uma curetagem aqui, uma adequação do meio. Aí eu venho com a minha espátula pequena, divido a porção do pó em 3 ou 4 porções e vou manipular gradativamente. Eu puxo a água para o meu pó e continuo manipulando, sem deixar ele secar demais, mas também sem deixar ele ficar muito mole. Qual que é a consistência ideal para colocar ele na restauração? É uma consistência de massa de vidraceiro. Aqui. É uma consistência. Lembra que eu falei que ele se liga ao carbono? Ele não cai da espátula. Ó. Por quê? Ele adere. Porque ele adere ao carbono. Ele já está fazendo aqui uma ligação iônica, ó, na espátula. Aí eu ia falar isso. Eu ia falar que na hora que a gente coloca, a gente não precisa se preocupar com a adesão. Não, eu levo até com a própria espátula que eu manipulei, no meu dentinho aqui, ó. Coloco lá, ó. Coloco no meu dentinho. Levei um pouco do cimento. A iluminação não está deixando ver direito. Ah, agora melhorou. Melhorou.
Melhorou? Aí. Ah, melhorou muito. Melhorou Aí. muito. Aí eu levo o cimento um pouco, ó, e aí eu pego o quê? Eu pego um algodão e acomodo aqui, que eu falei para você, ó, um algodão seco. Eu pego o algodão e acomodo o dente aqui. E depois eu pego a seringa e jogo um ar aqui uns 30, 40 segundos. Antes de jogar água, antes de colocar o ácido para fazer a resina em cima. Eu posso, nesse momento, mandar o paciente embora. Mas se o paciente quiser que coloque aí uma restauração estética, eu posso colocar uma resina aqui por cima. Ah, não, eu vou manipular mais um pouquinho aqui, ó. Vou agregar mais um pouquinho do pó para mandar o paciente como elemento único aqui, ó. É o que eu faço. Eu faço elemento único. Como elemento único. É. Deixa eu clicar aqui para melhorar a imagem. Ó. Elemento único. Tá? Eu uso o elemento único. E o que eu posso fazer? O que eu Essas coisas ao vivo sempre às vezes dão problema. E é muito simples de usar. Opa! Aí, então, aí o que eu queria mostrar aqui é o quê? O finalzinho, você colocou ele aqui, aperta com o próprio dedo, tá? Se for um paciente especial que você precise de tempo, você coloca ele aqui, ó, você tá com a luva ali, faça a adequação necessária. Paciente especial, você sabe que às vezes você não tem tempo. É o que eu faço. Tá com a luva, você leva aqui. Se o paciente está muito agitado, não dá tempo de deixar ele secar muito, pega um pouquinho de cotosol, põe por cima com o dedo aqui, pronto, acabou o problema. Entendeu? A ligação do cimento com o dente, para finalizar essa ligação, ela leva 30 dias. Mas a ligação de trabalho, 3 minutos depois, você já está liberado para fazer. Tá okay? 30 dias tem toda a atividade resolvida. Isso, 30 dias, o que a gente fala? Todo cimento biocerâmico ele tem fases cimentícias. Sim. E a fase cimentícia se conclui com 30 dias. E tá? Melhora o tempo. Casos de trinca radiculares, com fístula, por causa da trinca, depois de colocado o cimento inteirinho dentro do canal, 15 dias o paciente ainda fala assim, doutor, está sentindo um pouquinho o dente. 20 dias, está melhorando. 30 dias some até a fístula. Porque está fazendo está passando pelas fases cimentícias. É por isso que quando a gente coloca o cimento no dentinho, será que endureceu? Eu vou apertar com uma espátula para saber se ele já endureceu. Não faça isso. Deixa ele quietinho lá, porque ele está na fase de cimentícia. Porque ele, se apertar, eu já passei por isso. Ele se apertar. Fica arenoso. Fica arenoso. Isso, fica arenoso por quê? Porque ele está passando ainda por essa ligação iônica. Está iniciando a ligação iônica. Sim. Tá certo? O cimento PBS HD é esse aqui, que nós acabamos de demonstrar. Olha a quantidade, depois de colocar no dente, olha a quantidade que a gente tem aqui ainda, ó, que sobrou. E aí a gente pode guardar em algum lugar? Pode guardar isso aqui e utilizar para outro paciente. O pH dele é cáustico. Ele não desenvolve nenhuma bactéria. Entendeu? Então, isso aí é fantástico. É importante a gente pegar a carona no trem. Exatamente. Tá? E isso aí é uma coisa que veio para ficar. E nós, pesquisadores que abraçamos a causa para o bem do próximo, a gente está disponível para qualquer hora, pode nos chamar, agora nessa época a gente está fazendo encontros pelo Zoom. Se você tiver aí alguma equipe, o pessoal aí que trabalha com pacientes especiais,
Vamos fechar uma aula de Zoom para todos perguntarem, para a gente pode fechar. Ô, Sérgio, você deve ter visto aí, porque a Comissão de Pacientes Especiais, né, ela apoiou, e a gente ia fazer um evento, né, dia 29 de março, para que entrou a pandemia, a gente não conseguiu, mas isso aí vai acontecer. Ok. Vai acontecer. E assim, eu gostaria de deixar uma mensagem final e deixar, porque a gente já está acabando o tempo, queria que você deixasse uma mensagem final. E é justamente sobre isso. Há muitos anos atrás, eu também tenho 30 anos de formado, tá dando um eco aí, né? Eu tive um professor chamado professor Bellini, um professor de periodontia, e a gente estava na fase da revolução com respeito ao caminho do conhecimento sobre a prevenção e odontologia. E eu gostava muito de frequentar essas aulas que tinham pouquíssimas pessoas. Interessante isso. Sempre gostei de frequentar coisas que ninguém queria frequentar. E ele falava uma coisa para a gente muito, muito legal. Ele falou assim, olha, o futuro da odontologia está aqui. E aí eu quero deixar essa mensagem, que eu tenho certeza que tem alunos, tem pessoas muito queridas aqui nessa live, porque o futuro da odontologia está aqui. Isso aí. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, abracem isso, entendam isso e, principalmente, usem. Por quê? Porque é comprovado cientificamente e nós estamos ajudando a pessoa. Sim. Quem olha a dente não vê gente. É isso aí. Então, que a gente possa, mais uma vez, ver uma pessoa ali e que ela merece um tratamento onde ela tem uma qualidade acima do que já foi feito na história da odontologia. Perfeito. Perfeito, Muniz. Isso aí é uma coisa que sai de dentro do coração e a gente consegue atingir pessoas que eles não sabem a intensidade de vontade de fazer o bem que a gente tem. Exato. Eu queria deixar uma mensagem para todos que estão aí, e não só para os que estão novos na odontologia, mas os que já estão como nós, assim, já passando pela curva do rio, né? Entregando o bastão. Entregando o bastão. Acredite no seu potencial. Acredite na sua profissão. Eu amo a minha profissão, como o professor Muniz ama a profissão. A nossa profissão é a melhor que tem. E isso vai depender de cada um. Sim. Então, não tenha medo de entrar no trem. Abrace a causa. Abrace a causa. Coloque-se disponível para fazer aquilo que é do bem. Isso que é o mais importante. Eu queria agradecer a toda a equipe aí de Niterói, aos colegas de pacientes especiais, e dizer que vocês são exemplo de atendimento ao próximo. Que Amém. nós buscamos pessoas do bem como vocês, que fazem esse atendimento com carinho. Então, isso é o mais importante que a gente visualiza, tá? Então, eu peço que vocês podem me chamar, pode me chamar pelo WhatsApp, pelo professor Muniz também. Nós estamos aí começando um projeto de pesquisa. Vamos fazer isso aí virar uma coisa que possa abrir fronteiras e ajudar as pessoas. Fiquem em paz aí, né? E todos, muita paz e muita calma. Não vamos nos desesperar com informações não verídicas. Né? Então, vamos... Foi no Congresso de São Paulo, no CIOSP, que eu te conheci, né? Como já te falei, foi o melhor que me aconteceu naquele CIOSP, foi ter conhecido... Para mim também. O Biocerâmica, foi o melhor. Tenha certeza, viu, Muniz, que nós estamos juntos. A Luciana está aqui mandando um abraço também. Manda outro para ela. A gente tem uma missão e eu não vou desistir. Não vamos, não. Mas eu espero ainda... E em breve aí em Niterói, para que a gente possa nos encontrar, né, e traçar esses planos aí de projetos para a gente colocar para frente. Com certeza. Delegacia do CRO, Conselho Regional de Odontologia, Comissão de Pacientes Especiais está de braços abertos, porque a gente acredita na ciência. Muito obrigado a vocês todos. Valeu, obrigado aí. Grande abraço. Foi excelente. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Valeu.